Está começando mais um momento teológico. Seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal de teologia. Se você já é inscrito no canal, eu quero lhe agradecer por você ter participado e ter nos assistido toda semana aqui no nosso canal do YouTube. Mas se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva no canal apertando esse botão abaixo, inscrever-se, e de preferência ativando o sino para receber as notificações sempre que um vídeo novo for publicado, pois toda semana publicamos o nosso programa aqui no YouTube. Hoje o programa está mais uma vez imperdível, com grandes novidades para você. Portanto, fique mais uma vez até o final, porque o programa de hoje está só começando. A paz do Senhor. Queridos, nós estamos realizando uma série especial sobre os dons espirituais e hoje, conforme eu havia prometido no último programa, que falaria a respeito dos dons de revelação. Nós estamos realizando a nossa série especial sobre os dons espirituais e eu pretendo me estender até o final destes assuntos que preparei ponto a ponto relacionados aos dons espirituais, um assunto muito importante e extremamente fundamental para fundamentar as nossas bases e as nossas convicções de fé pentecostal. Em virtude disso, preparei o programa de hoje para falar sobre os dons de revelação, que também estão escritos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. No versículo de número 7 e 8, nós já encontramos os primeiros versículos escritos por Paulo relacionados aos dons espirituais. E ele já inicia mencionando a palavra da sabedoria, que é o primeiro dom espiritual de revelação citado por Paulo. E o segundo é a palavra da ciência. O terceiro dom de revelação é o dom de discernimento de espíritos, que é o dom de discernir os espíritos. Compreendo que não conseguimos em tão pouco tempo, em virtude do programa não poder ser muito extenso, para não enfadar você, nós resumimos, fazemos uma exposição sintética do assunto e com objetividade trazemos para você alguns embasamentos bíblicos e teológicos que são necessários para você compreender o tema que nós trazemos aqui. E hoje o tema sobre dons espirituais de revelação é um tema muito importante. É um tema que nós precisamos aprender porque faz parte da nossa espiritualidade de fé, faz parte do nosso credo pentecostal. E o dom da palavra da sabedoria, que é o primeiro dom citado por Paulo, é o dom que está relacionado a uma revelação, porque são dons de revelação, dada pelo Espírito Santo ao portador deste dom, de forma que o Espírito lhe concede uma revelação de uma informação relacionada a algo que ele próprio jamais saberia se o Espírito não lhe transmitisse ou não lhe revelasse. Mas eu primeiro preciso lhe explicar o que significa a palavra revelação. Revelação vem da palavra apocalipse. E a palavra apocalipse significa revelação. Revelação apocalíptica, revelação escatológica. Mas em relação à revelação do Espírito Santo, que é uma dispensação de algo que estava cortinado, encoberto, e passa a ser descortinado e revelado, ou descoberto,
é justamente aquilo que o Espírito fornece ao portador deste dom, dando a ele uma compreensão de algo relacionado a um evento, a um lugar, a um acontecimento ou a um detalhe relacionado a alguém, algo que faça parte da realidade da vida de alguma pessoa. Em relação à palavra da sabedoria, essa revelação voltada para um evento, um lugar ou uma pessoa está para acontecer. Está relacionado ao que ainda irá ocorrer. Isso é a palavra da sabedoria. Quando o Espírito Santo revela algo que ainda acontecerá, que ainda ocorrerá, relacionando-se a eventos vindouros que estão previstos dentro da onisciência divina. É quando Deus decide compartilhar um fragmento da sua sabedoria divina para o portador deste dom, que deve, obviamente, fazer aquilo que a revelação lhe impeliu a fazer. Porque Deus não é um Deus que simplesmente revela algo por revelar. Toda revelação tem um propósito. Toda a comunicação do Espírito ao portador do dom é uma ação sobrenatural do Espírito sobre o portador e através do portador, para que o portador corresponda a algo que o Espírito deseja fazer através dele. Você compreende? É quando o Espírito Santo capacita o crente espiritual que crê nessas ações, que crê nesse sobrenatural do Espírito no seu viver e corresponde a um propósito específico e útil do Espírito. Por isso que Paulo diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 7 do capítulo 12. Então nós entendemos a partir daí que tanto em relação ao dom da palavra da sabedoria, que está relacionado a algo que ainda está no futuro, pertencente exclusivamente a Deus, ou seja, algo que ninguém pode prever, somente o Espírito de Deus, que penetra nas profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não passou no coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que os amam e o Espírito nos revelou, porque ele penetra, diz Paulo, nas profundezas de Deus. É muito profundo essa fala de Paulo. Em relação à palavra da sabedoria, nós encontramos no versículo 7 deste capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz que a sabedoria divina estava oculta em mistério apenas em Deus, antes da fundação do mundo, mas que neste tempo presente, foi nos revelada. Então nós temos este vazamento de informações, de revelação, vindas exclusivamente do coração de Deus, trazidas pelo Espírito Santo e transmitidas através de nós que temos o Espírito Santo e que somos portadores do dom da palavra da sabedoria. Quem tem o dom da palavra da sabedoria deve saber e entender que tem este dom e que este dom se manifesta pelo Espírito Santo e por vontade soberana dele através da sua vida. Muitos crentes têm o dom da palavra da sabedoria, mas não compreendem detalhes a respeito deste dom. Então, eu estou aqui com o propósito de esclarecer para quem já tem, administrar melhor, compreender melhor a presença e a manifestação em tempo oportuno deste dom, e aquele que ainda não recebeu este dom, para que compreenda e posteriormente, após recebê-lo e ter com o Espírito esta experiência, poder ter uma noção básica de como administrá-lo. Porque nós não só aprendemos aquilo que temos, também aprendemos aquilo que não recebemos para receber, porque é mais fácil quem estuda e compreende à luz da Bíblia o dom de recebê-lo do que aquele que não procura compreender o dom. É por isso que no capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: não sejais ignorantes acerca dos dons espirituais, ignorantes do verbo ignorar, não levar em conta, não considerar, não ponderar. Você entendeu? Então a palavra da sabedoria está relacionada ao futuro. Já a palavra da ciência, que é muito semelhante a este dom, está relacionado a uma revelação do presente ou do passado. É quando o Espírito decide revelar algo que se relaciona a um evento, a um acontecimento, a um episódio, a um lugar, ou a uma pessoa, às vezes a um sentimento,
a um estado de espírito específico. Às vezes alguém está com o espírito abatido, às vezes está tomado por um profundo espírito de abatimento, de aflição, de angústia. E o Espírito deseja revelar a alguém, portador do dom da palavra da ciência, o estado de espírito desse crente, dessa pessoa que precisa de consolação. É por isso que Paulo fala no capítulo 14 da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, que a profecia é necessária e deve ser buscada como prioridade entre os dons espirituais, porque ela fornece 3 nutrientes que eu já citei no programa passado: edificação, exortação e consolação. Entre os 3, nós encontramos a consolação como um nutriente altamente importante para a saúde espiritual da igreja. Porque às vezes nós estamos diante de membros e entre membros que nós não estamos vendo com um olhar espiritual e não estamos discernindo como estão por dentro. E só o Espírito Santo pode contemplar a realidade de cada um e penetrar dentro dessa realidade e tratar com a alma de alguns irmãos que às vezes estão abatidos, desanimados, desmotivados, entristecidos. Aí o Espírito revela alguém com o propósito de consolar aquela pessoa que está abatida. Para isso, ele faz o uso da manifestação da palavra da ciência, trazendo à tona o conhecimento revelado daquilo que o portador jamais saberia sem a revelação do Espírito ao seu coração, fazendo com que ele compreenda a realidade daquela pessoa e possa dar a ela a palavra que foi revelada. Mas o apóstolo Paulo cita um detalhe muito importante em relação aos dons de revelação no momento das reuniões e dos cultos, que é a ordem. Se alguém estiver falando, o apóstolo Paulo recomenda que este tal que está falando deve concluir a sua fala para que você, que recebeu alguma revelação, possa ter a sua vez de falar aquilo que lhe foi revelado, para que todos sejam edificados e não haja desordem no culto. Isso é importante porque, de fato, o Espírito pode revelar algo antes mesmo da transmissão. Eu posso estar sentado, como Paulo disse, se há aquele que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, para que ele possa falar, porque vós deveis falar uns depois dos outros, para que todos sejam edificados. O propósito de Paulo é a ordem para edificação, porque sem ordem não haverá um maior aproveitamento destes dons que são necessários para edificar a igreja, que é o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra da ciência. E um outro detalhe que eu não posso deixar de trazer é que os dons de revelação podem ser simultaneamente manifestados. Ou seja, o Espírito Santo pode intercalar esses dons, fazendo uso deles através do dom de profecia, por exemplo. Através de uma profecia, o Espírito Santo pode fornecer, pode manifestar, fazendo uso, como instrumento da profecia, para através dela transmitir algo revelado e relacionado ao passado ou ao presente, que é a palavra da ciência. E tudo isso simultaneamente. Não é interessante? O Espírito Santo ele pode revelar algo do passado e do presente e também do futuro. E alguns estudiosos concordam, em sua grande maioria, que de fato, na maioria das vezes, o Espírito Santo sempre manifesta simultaneamente na profecia a palavra da ciência e a palavra da sabedoria. Deus sempre traz a realidade presente e passada de alguém, quando fala através do dom de profecia, e incrementa algo relacionado à sua sabedoria divina, algo que está relacionado ao dom da palavra da sabedoria. Eu vou dar um exemplo simples. É quando Deus fala através da profecia com alguém, diz assim: eu sei do que você está passando. Você passou por tal situação, tal episódio. E você está assim. Pronto. O Espírito Santo está apontando detalhes da alma daquela pessoa, passado, presente, palavra da ciência. Mas ele sempre traz uma palavra de consolação, ele sempre traz uma palavra de motivação. Mas eu vou lhe ajudar, eu vou reverter, eu vou mudar. Não temas, levante a cabeça, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Isso já é algo do presente, palavra da sabedoria. Então, nós vamos ficar hoje
com a exposição da palavra da ciência e da palavra da sabedoria, que podem ser manifestados ao mesmo tempo, junto com o dom de profecia, que também pode ser manifestado com o dom de línguas. Então, observe aí que o Espírito Santo pode manifestar ao mesmo tempo 4 dons espirituais. Claro, não é obrigado o Espírito Santo fazer o portador do dom de profecia falar em línguas, não é algo obrigatório. Eu não preciso falar em línguas estranhas sempre que for profetizar. Paulo disse que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Nós costumamos falar em línguas porque sentimos vontade de falar. Ninguém vai falar em línguas porque quer falar. Nós sentimos o gozo, o êxtase, a alegria do Espírito Santo. E aquela alegria ela vai subindo, subindo, até você deixar fluir pelos seus lábios aquilo que você sente que está com vontade de falar, que são línguas estranhas. Quem é batizado no Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Então, eu posso sentir essa alegria do Espírito Santo? Posso. Eu posso profetizar? Posso. Como devo. E tenho que pedir este dom. E eu posso, ao mesmo tempo, profetizar, sem ter a obrigatoriedade de falar em línguas estranhas. Eu posso falar línguas estranhas profetizando? Posso. Eu posso não falar línguas estranhas quando for profetizar? Posso. E essa profecia, ela sempre ou quase sempre é acompanhada dos 2 dons que eu citei de revelação. Palavra da ciência, palavra da sabedoria. Peço que você deixe o seu feedback nos comentários. E àqueles que sempre têm interagido, deixando sempre seu comentário, eu quero mandar o meu abraço e agradecer por você ter nos assistido até o final deste programa de hoje. Espero que você tenha sido bem edificado e não se esqueça que nós continuamos com a nossa série especial sobre os dons espirituais. No próximo programa, nós iremos continuar falando sobre os dons de revelação, concluindo o restante do conteúdo relacionado ao dom da palavra da sabedoria e da palavra da ciência, e já entrando no último dom de revelação, que é o dom de discernimento de espíritos. Que Deus te abençoe e até o próximo momento teológico.